Se você decidir hoje que você não quer mais usar a mão esquerda, porque você, afinal de contas, você não é canhoto, você não quer usar a mão esquerda por um tempo, mas depois você volta a usar. Eu acho que o médico ia chamar você de louco, não é? E por que fazer isso com a fertilidade da mulher tá tudo bem? Vamos assistir o vídeo de hoje para saber. Eu sou Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e nesse canal eu falo de tudo um pouco nesse tema, né? Envolvendo o método Billings, abertura à vida, e já tem um tempo que eu tô com isso nesse vídeo na cabeça para fazer. E aí, pronto, hoje foi o dia. Mas, comecei falando aí, se você decidir que, não quero mais usar, eu quero desligar um pedacinho meu aqui, que afinal de contas eu não uso. Eu falei que o exemplo da mão talvez não seja muito bom, mas sei lá, eu não quero desligar o meu estômago, porque uma parte do meu estômago aí, mas depois eu volto, Não tem como. A bariátrica é feita, mas você arranca um pedaço do estômago e não tem como botar de volta depois, Mas não tem como a gente desligar nada do nosso corpo, afinal, mesmo eu quero desligar minha mão esquerda aqui, não quero mais usar, mas ela me é útil, eu preciso dela, eu sou destra, eu escrevo com a mão direita, mas eu preciso da esquerda, eu preciso das duas mãos para carregar as coisas, eu preciso das duas mãos para pegar minha filha no colo. Então, claro, quem não tem uma mão consegue fazer só com uma, mas o que eu quero dizer faz falta, Então, as pessoas que, por exemplo, não têm algum membro, elas conseguem se virar, tudo, mas faz falta aquilo. Mas, se você tem um membro saudável e quer desligar aquilo por algum motivo, porque você simplesmente não gosta, não faz sentido. Ou porque eu não uso? Por que eu tô falando tudo isso? E aí, fazer isso com a fertilidade da mulher? Tá tudo bem, afinal de contas, ela não precisa da fertilidade se ela não quer engravidar. Os ovários, o útero ali, só precisa para engravidar. Não tem mais nenhuma outra função. Mas, contudo, entretanto, nos últimos tempos, nós temos percebido que isso não é muito bem assim, essa história não tá colando mais. Essa desculpa aí não tá mais colando, de que a mulher não precisa da fertilidade para nada. Por quê? Isso afeta o organismo dela como um todo, Como um todo, não dá para desligar, E, mais ainda, a fertilidade não é uma doença, Isso eu falo muito aqui, vou repetir quantas vezes. A fertilidade não é uma doença. Não precisa você desligar a fertilidade da mulher, porque isso vai causar danos e danos que quanto mais tarde se demora, quanto mais utiliza, os danos podem ser maiores. Então, é só esse o problema. Então, vamos falar aqui algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, a pílula anticoncepcional, ela altera, então, qual a função dela principal? Parar o ciclo menstrual. Então, ali, os ovários, em teoria, não trabalharem. Porque como funciona a pílula? Vamos lá. A pílula, ela tem dois hormônios principais, A grande maioria das pílulas utilizam esses dois, estrógeno e a progesterona. O estrógeno e a progesterona, eles são hormônios da segunda fase do ciclo, principalmente a progesterona, da segunda fase do ciclo, após a ovulação. Então, enquanto esses hormônios estão altos, tem esses hormônios na corrente sanguínea, então tem o estrógeno e tem progesterona na corrente sanguínea, o ciclo não inicia, o cérebro não entende que está na hora de iniciar um ciclo novo, porque todo dia a mulher vai lá e toma um pouquinho aquele hormônio artificial que engana o cérebro, então tem hormônio na corrente sanguínea. O que acontece? Quando esse hormônio cai, quando esse hormônio cessa, o cérebro entende que está na hora de iniciar um ciclo novo. O que ele produz? Ele produz FSH e produz o estrógeno, mas é só estrógeno, a progesterona está baixa. O que vai fazer o estrógeno subindo? Recruta os folículos para que o ciclo inicie. Então, a mulher começa então a se sentir fértil, O que eu ensino no método Billings a mulher começa a sentir ali sintomas de fertilidade. Pronto. Aí sim, a ovulação acontece, tudo isso. Mas quando ela toma a pílula, ela tá sempre ali aqueles hormônios altos. Então, é como se ela tivesse numa fase infértil, uma fase pós-ovulatória eterna. Então, fica ali.
E aí, tem uma outra situação também, que o cérebro não entende que o ciclo precisa começar quando a mulher está grávida. Por quê? A fertilidade agora realmente não precisa, tá? O corpo tá cuidando daquele outro bebê, tá um bebê novo ali, tem um ser ali dentro, né, da gente, então o cérebro, o corpo inteiro se volta para aquilo. Então, ele realmente, nesse ponto, não precisa mais produzir fertilidade, né? Iniciar um ciclo novo. Por quê? Já encerrou aquele ciclo ali com aquele bebê. Mas, então, como a mulher fica tomando a pílula ali, o corpo entende meio que como se ela estivesse grávida. Por quê? Não precisa iniciar um ciclo novo, tá? O que acontece com isso? O nosso corpo, ele vai atrofiando, né? E não dá para medir, não dá para adivinhar, não dá para saber quais vão ser os riscos, porque afinal de contas não é um medicamento, por exemplo, para tratar uma doença ou para um remédio, por exemplo, do coração, e que todos os remédios, medicamentos que nós tomamos, nós sabemos que tem efeitos colaterais. Tem pessoas que desenvolvem mais, tem pessoas que desenvolvem menos, tem pessoas que não desenvolvem sintoma colateral nenhum, efeito colateral nenhum. Tá tudo bem. Eu tenho algumas usuárias que, depois que tiraram a pílula, pararam de usar a pílula, tiraram o DIU, enfim, elas falaram que não teve nenhuma alteração, ela não sentiu que mudou nada na vida dela. Bom, você é sortuda, né? Você faz parte da estatística ali das pessoas que realmente não têm sintomas. Mas, conforme vai passando o tempo, conforme a amostra de pessoas que entram em contato comigo, né, com outras instrutoras, a grandíssima maioria das pessoas tem sim efeitos colaterais muito graves. Então, desligar o ciclo menstrual assim, como se isso não fosse afetar nada, não é bem por aí. Então, primeira coisa é isso, ó, atrofia ali, começa a atrofiar os ovários, né, e eles não estão utilizando, o corpo não está utilizando, então eles ficam lá atrofiados. Quando eles vão trabalhar? Quando ou a pílula falhar, né, ou, por exemplo, a mulher esquecer de tomar um dia, ou mudar o horário, pode ser que seja o start aí para um ciclo iniciar. Pronto. Aí temos o DIU, por exemplo. O DIU, que é um dos piores de todo que eu falo, porque além do efeito, o DIU hormonal, além do efeito do anticoncepcional, e aí ele tá direto na corrente sanguínea, o DIU põe lá, não me preocupo, né? Não preciso pensar em nada. Ele tá lá trabalhando sozinho mesmo. O hormônio do DIU tá lá na corrente sanguínea. Só que é um pedaço de plástico que está enfiado lá no útero da mulher para inflamar propositalmente o útero da mulher. Então, pensa, você coloca um negócio dentro de você para que inflame um pedaço seu que está funcionando bem. Aliás, né? Tem que estar bem funcionando. E então, né? Não faz sentido. Então, por que isso? Porque, os benefícios, né? Antes doente do que grávida, né? Antes morta do que grávida. Então, olha a mentalidade contraceptiva que nós temos. Né? Infelizmente, as pessoas pensam nisso, não, mas eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter falta de libido, eu vou ter um monte de problema, eu posso ficar infértil lá na frente, eu posso depois querer ter filho e não conseguir, mas tudo bem, porque agora eu não quero, então agora eu corro risco. Só que depois, lá na frente, né, as coisas não são bem assim, e é isso que eu tenho vivido na pele, então é isso que eu quero alertar aqui. Pronto, eu só tomo um tempo, depois eu paro, né, eu desligo lá a fertilidade, aperto o interruptor, pronto, a fertilidade desligou. Aí depois eu quero que ela funcione, eu vou lá e ligo de novo. Não é bem assim. Por quê? Porque nós não sabemos quais os efeitos ao longo prazo isso vai causar. E outra, tem muitas meninas muito novinhas que começaram a tomar pílula muito cedo, que assim, é grandíssima maioria das mulheres, né, mais ou menos da minha idade ali, né, dos 30, 40 anos, aliás, até as mais novas hoje tá cada vez pior, mas muitos começam a tomar pílula muito novinha, então ela nem consegue descobrir se ela tem algum problema ginecológico ou não deu tempo nem pro corpo amadurecer. Então é um crime, né, colocar uma pílula numa menina que, porque tá com muita dor, tem muita cólica, pronto, toma a pílula, pronto, passa a cólica. Mas e se ela tiver alguma doença grave que ela precisa investigar e que isso depois lá na frente pode dar um problema para ela engravidar, por exemplo, se ela quiser, né, ter a família dela depois, ela pode ter um problema. Não é mais fácil tratar quando o organismo, quanto mais novos quanto mais jovens nós somos, melhor para tratar qualquer que seja a doença.
né? Então o corpo ainda tá ali, né, em crescimento, tá ainda amadurecendo muita coisa. E principalmente essa questão da fertilidade. Então é um crime dar pílula para uma mocinha, né, uma menina muito nova. E aí um exemplo, eu tenho uma usuária que ela com 18 anos precisou tirar um ovário, né, tirar o ovário, teve uma doença. E aí a médica indicou para ela a pílula para ela preservar o outro ovário. Não, você toma a pílula, porque aí depois, lá na frente, quando você quiser engravidar, seu ovário tá bom e não, os efeitos, né, ele não usou, né, como tipo assim, qual que é o grande pensamento de muitos médicos? Toma essa pílula para você preservar os seus ovários, para preservar os óvulos, para quando for lá na frente, você queira engravidar, você tenha óvulos disponíveis. Não é bem assim, porque tem uma idade certa. O nosso metabolismo ele vai mudando porque nós vamos envelhecendo, isso é normal, nossas ruguinhas, né, vão aparecendo aí, não tem como fugir disso. Então, não vai preservar nada. Muito pelo contrário, pode estar ocultando alguma outra doença ginecológica, que às vezes muito novinha ainda não tinha apresentado, só vai descobrir lá na frente, tá? Quando a mulher quer engravidar e às vezes não consegue. Então, precisamos ter, assim, muito, pensar demais nisso, pensar, né, assim, nas nossas filhas, né, o que eu falo muito aqui, eu quero ensinar para minha filha, ela olhar para o corpo dela, entender que o corpo dela não é ruim ser mulher. Eu falava também com uma outra usuária essa semana, eu não tenho menstruação, né, eu tô fazendo tratamento para engravidar, tudo, porque eu não menstruo, simplesmente não tenho sangramento, ou seja, não acontece nada, eu não tenho ciclos. E como eu queria que eu tivesse. E há muita mulher que reclama, porque menstruar é ruim. Não é, menstruar é saúde, né? Mulher que tem ali um sangramento regular, que ela consegue identificar a ovulação dela, que ela é saudável. Só quer dizer que ela tá saudável. E isso vai interferir em outras questões. Vamos, né, um outro ponto, alteração de humor. Essas oscilações hormonais que nós temos, que fazem parte de quem nós somos, então não dá para desligar a fertilidade, porque vai nos alterando, né? Eu já fiz um outro vídeo explicando isso também. Nossos hormônios, eles sobem e descem o tempo inteiro, né? O mês todo, ali, o ciclo todo. Se nós tomamos a pílula, nós ficamos uma linha reta hormonal. Os hormônios não alteram, tá sempre ali na mesma coisa. E quem é a pessoa que tem os hormônios, né, nessa linha reta? São os homens. Então, a mulher que toma a pílula, ela vai se masculinizando com o tempo. Então, ela vai ficando menos feminina. Já tem estudos falando que as mulheres que tomavam pílula, elas demoravam menos tempo para se arrumar para sair. Vamos se arrumar para sair para uma festa, uma balada, tudo. A mulher que não tomava pílula demorava mais tempo para se arrumar do que a mulher que tomava pílula, porque é meio que ela não se importasse com a aparência dela, né? Ao contrário, então, das mulheres que não usavam nenhum contraceptivo, né? A questão da depressão, o tanto de mulheres que têm ali alguns sintomas de depressão, alguns pensamentos, algumas tendências depressivas e nem sabe que é por causa da pílula. A gente tem esse negócio, né? A gente às vezes tá chateada e não sabe por quê, Mas só que se é num ciclo normal, né? Num ciclo fértil, a gente sabe entender esses altos e baixos e a gente convive bem com eles, porque afinal faz parte de quem você é. Agora, quando a mulher tá na pílula, ela fica nesses estágios, assim, mais depressivos. A vida parece que não tem cor. Isso não sou eu que tô falando, né? Tem muitas e muitas mulheres que relatam isso pra gente. E aí hoje eu olho para o meu passado, né, que eu já falei um pouco em um vídeo sobre o meu passado, mas um passado que um tempo aí que eu tomava pílula e que eu não tinha nenhum tipo de virtude, não era casada ainda, enfim, só tinha namorados ali, e eu vivia, claro, uma sexualidade desregrada. Só que isso não me fez feliz. Então hoje eu olho para o passado e falo assim, como eu era infeliz e não sabia. Mas por quê? Né? Aquela história, né? Quem tá no pecado acha que tá bom, até que você cai em si, né? Cai na consciência e resolve mudar. E você vê a lama que você estava. Então, essa lama que eu estava, e eu era infeliz, eu não era feliz. Então hoje eu consigo dizer, hoje eu estou
né, na melhor fase da minha vida, onde eu consigo dizer quem eu sou, onde eu tenho buscado conhecer quem eu sou, né? Apesar de, no meu caso, nesse momento, eu não estar tendo ciclos férteis, mas tô tratando para isso, né? Tô buscando tratamento para isso. E aí a minha missão de vida, minha meta de vida é trazer isso aqui para vocês, né? Ensinar o que eu demorei muito para aprender, tá? Então, a nossa fertilidade, ela não é uma doença. Os anticoncepcionais, eles podem sim, a taxa de câncer aumentada, a taxa de depressão aumentada, libido, nem falei tanto aqui da libido, mas a libido que tem de mulher que comenta, que fala com a gente que a anticoncepcional tirou totalmente a libido, né? Outro usuário também que falou, meu, estava afetando meu casamento, né? Imagina, ainda mais recém-casado, né? No casal novo, imagina, né? Era pra mulher ter mais vontade, né? Principalmente ali no começo, né? Na paixão. E não tinha, por quê? Por causa da pílula. E às vezes elas nem sabem, elas nem se dão conta disso. Então, a fertilidade não é uma doença. E ela não é um botão de liga e desliga, que a gente vai lá e liga a hora que quiser, né? Ela faz parte de quem nós somos, né? Nós mulheres, faz parte de nós, né? Faz parte de quem você é. Então, não pense nisso. Se você quer aprender o método natural de monitoramento da tua fertilidade, que vai permitir você conhecer o teu corpo, não precisar de anticoncepcional, de preservativo, de nada, você consegue conhecer o seu corpo, saber se você está fértil ou não. A gente ensina a observação do muco cervical e a sensação que o muco cervical causa na mulher. Então, só que precisa de um acompanhamento da instrutora, porque vai surgir dúvidas. Também, recentemente, uma usuária falou assim, não, eu achei muito material na internet, e tem mesmo, tem muita aula de instrutoras muito boas aqui, e a gente consegue explicar tudo. É meio conteúdo quebrado, né? Não tem uma linha, não segue uma linha de raciocínio, mas tem informação na internet. Então, tem muita mulher que consegue pegar muito fácil as coisas. Só que, e as dúvidas? Quem vai tirar? Né? E aí ficar mandando dúvida em caixinha de Instagram, é meio complicado, porque a gente precisa saber o histórico da usuária, né? Não dá pra responder uma caixinha assim, às vezes, genérica, né? Então, é muito complicado. Então, não dá. Precisa de acompanhamento da instrutora. Precisa. Pra você tirar as dúvidas, né? Fala, se você não se importa, eu vou fazer o método, mas se eu engravidar, bem, amém. Seja feliz. Eu quero que o povo seja feliz. Mas, se você não pode nesse momento, né? Precisa espaçar e quer mais que tudo isso, quer se livrar dos anticoncepcionais, manda mensagem, né? Tem aqui o link de contato. E bora lá, vamos aprender e vamos se livrar dessa pílula anticoncepcional. Ok? Muito obrigado. Se você chegou até aqui, não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar e se inscrever. Isso é muito, muito, muito bom, muito importante. Se inscrever, tá? E fica aqui comigo, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima!